Estamos de volta com o programa Brasil Cristão e você já sabe que o nosso assunto de hoje é assistência espiritual aos doentes. Daqui a pouco estará conosco o Padre Anísio Baldessim, daqui a alguns minutos. E eu quero já agradecer a participação da Dona Madalena Viana das Chagas Rosa. Muito obrigada por entrar em contato conosco, Dona Madalena, lá de Governador Valadares, Minas Gerais. E ela está pedindo oração por ela e pelo seu Geraldo. E eles estão agradecendo a Deus, sabe por quê? Amanhã eles completarão 60 anos de casamento, de vida matrimonial. Obrigada por partilhar conosco essa data tão especial. E sabe, Dona Madalena, a senhora podia enviar para nós uma foto da senhora com o seu Geraldo para a gente pôr no mural dos sócios aqui, né? Mostrar para a senhora e o seu Geraldo, para o Brasil inteiro, que levaram a sério esse compromisso do matrimônio, né? E por falar em mural dos sócios, nós vamos ver quem está hoje no mural dos sócios? E no nosso mural do sócio de hoje recebemos a foto da senhora Cecília Pisetti e da filha Orlandina. Elas são da cidade de Içara, em Santa Catarina. Agradecemos de coração a valiosa colaboração de vocês nessa missão do anúncio do Evangelho. Que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. A tua vida. Dona Cecília, Orlandina, muito obrigada pela participação de vocês aqui pelo Mural dos Sócios e obrigada por serem sócios, né? Por nos ajudarem a evangelizar através dos meios de comunicação. Deus lhes pague, é só isso que eu posso dizer. Muito obrigada em nome de Jesus, a quem nós servimos. E você também pode participar do Mural dos Sócios enviando a sua foto. A nossa revista desse mês, você que é sócio, sócia, já recebeu, não é? Já recebeu com essa bela capa aí da mãe, né? A gente quis homenagear as mães e mãe já traz na própria palavra o que significa para cada um de nós, né? Então, a revista está com conteúdo espiritual muito importante para a nossa vida. Como diz sempre o Padre Eduardo, a revista Brasil Cristão é um alimento espiritual. E você notou que sempre do lado da revista Brasil Cristão existe algo, né? Aí na foto você vê também, aí na imagem, né? Existe a reflexões para um Brasil cristão. Então, essas reflexões do Santo Evangelho do dia para você enriquecer a sua oração diária. Então, tá aí a revista com essa capa tão linda e a reflexão diária do Evangelho para ajudar na sua oração pessoal. Você quer se tornar um sócio, uma sócia e receber essa revista mensalmente? Esse é um dos benefícios que o sócio recebe. Outros benefícios espirituais você receberá se tornando um sócio. Ligue já, ligue agora e diga sim. Eu quero participar dessa obra de evangelização que já tem mais de 30 anos. Nós não estamos começando agora com a graça de Deus, estamos caminhando na evangelização. E o nosso tema de hoje é assistência espiritual aos enfermos. Eu gostaria agora de partilhar com vocês nessa música que eu vou cantar antes de chamar o Padre Anísio. É uma canção que Deus me inspirou para antes de fazer essa música, Ele me inspirou uma oração. Jesus, força da minha fraqueza, socorrei-me. Quando eu estava de cama, não conseguia me mexer, quase não conseguia enxergar. Naquele período que eu fiquei em casa doente, que vocês não me viam mais aqui na Rede Século XXI. E Deus me inspirou que eu rezasse isso. Quase não conseguia falar também, não tinha força para nada. E foi isso, essa pequena oração que eu fui rezando e percebendo na minha carne, na minha vida, no meu corpo e na minha alma, que Jesus era a força que eu tinha para prosseguir.
Então, gostaria de dedicar essa canção a você que está passando por dificuldades. Palavras não são suficientes para preencher o coração da gente nessa hora, mas Jesus é suficiente. Ele pode preencher o seu coração, meu querido, minha querida. O sofrimento dói, a dor da doença é difícil. Jesus é minha rocha, eu não vou desanimar. As cruzes desta vida, com Ele vou carregar. Nem o mal e nem a dor, nada vai me derrubar, porque a minha confiança nele vou depositar. Jesus, força da minha fraqueza, confio no teu amor, creio no teu poder. Jesus, tua presença é vitoriosa, nenhum mal eu vou temer. Contigo à minha frente, tenho tudo pra vencer. Jesus é a verdade, Ele veio me ensinar a chamar a Deus de Pai, sempre amar e perdoar. Palavra de vida eterna, só Ele tem pra dar. Por isso a minha confiança nele vou depositar. Jesus, força da minha fraqueza, confio no teu amor, creio no teu poder. Jesus, tua presença é vitoriosa, nenhum mal eu vou temer. Contigo à minha frente, tenho tudo pra vencer. Jesus é o meu Senhor e não vai me abandonar. Um lugar bem ao seu lado, Ele foi me preparar. Combatido o bom combate, junto dele vou ficar, porque a minha confiança nele vou depositar. Jesus, força da minha fraqueza, confio no teu amor, creio no teu poder. Jesus, tua presença é vitoriosa, nenhum mal eu vou temer. Contigo à minha frente, tenho tudo pra vencer. Jesus, força da minha fraqueza, confio no teu amor, creio no teu poder. Jesus, tua presença é vitoriosa, nenhum mal eu vou temer. Contigo à minha frente, tenho tudo pra vencer. Que bom, não é? Que bom que Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida. E a nossa pergunta de hoje para você, meu querido, minha querida, é: o que você diz para o enfermo, para a enferma, quando você vai visitar um doente? O que você fala para ele ou para ela? Essa é a nossa pergunta para você ir respondendo para nós hoje. Partilhando a sua experiência, a sua vida. Se você está doente, manda o seu nome também para a gente colocar na missa, nas 100 missas no altar. E também, se você conhece, tem pessoas doentes na sua família, você pode enviar os nomes dessas pessoas, amigos, parentes, né?
você pode mandar para a gente que a gente coloca no altar durante 100 missas. Quase que eu ia esquecendo de falar isso. Claro que não ia esquecer, né? Mas atrasou um pouquinho para a gente falar. O sorteio de hoje vai ser muito especial, porque algo muito, muito importante esse sorteio de hoje. Nós vamos sortear 4 livros do Padre Anísio, 4, desse tema de hoje, Assistência Espiritual aos Doentes. É um livro que traz vida em cada palavra que ele escreveu. Experiências de vida, sabedoria e muita... Bom, você que vai ganhar vai saber o que eu estou falando. E se você não for o ganhador ou a ganhadora, nós não temos ainda esse livro, mas se Deus quiser nós teremos em breve esse livro aqui na nossa distribuidora para você comprar depois, tá? Mas nós vamos sortear hoje 4 unidades desse livro. Então, 4 pessoas serão sorteadas. Começa a ligar, começa a mandar o seu e-mail para o sorteio do final do programa. E agora sim, com muita satisfação, eu quero chamar esse sacerdote camiliano aqui, Padre Anísio Baldessim. Por favor, Padre. Que satisfação receber o senhor. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Que alegria receber o senhor, Padre. Por favor, sente-se aí. Padre Anísio, o senhor já esteve aqui, né? Já. Algumas vezes, mas esse assunto de hoje chama muito atenção, né? Muita nossa atenção, porque faz parte da nossa vida. Antes, propriamente, nós iniciarmos este assunto, Padre Anísio, conta um pouquinho quem é o Padre Anísio Baldessim, um resuminho da sua história, assim, para a gente saber. Tá. Então, em primeiro lugar, uma boa noite aos nossos espectadores. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e poder partilhar um pouco dessa experiência que vivi aí ao longo dos anos no Hospital das Clínicas. Eu sou paulista de nascimento, mas criado no Paraná. Aliás, um abraço para toda a minha família que deve estar vendo neste momento. E aí eu voltei para São Paulo quando eu decidi me tornar sacerdote, né? Eu sou camiliano, como você já mencionou. Camiliano é os padres da Ordem de São Camilo que trabalham diretamente com, no carisma da saúde. Eu, por razões das circunstâncias, porque, como eu dizia lá no camarim para você, eu não queria ser camiliano, porque eu não gostava muito de doente, mas também não sabia porque não gostava, porque nunca tinha visto, né? A gente morava no sítio, no interior, e você não tem muito contato. Mas as circunstâncias da vida acabaram fazendo com que eu me tornasse sacerdote camiliano. Daí eu tive um grande aprendizado na vida e eu acho que serve para aqueles que nos assistem também. O ser humano ele tem uma capacidade enorme de adaptação. Eu falo que Deus nos fez tão perfeitos que nós nos adaptamos e ao longo dos anos no hospital eu fui percebendo, o ser humano tem uma capacidade enorme de adaptação. Eu me adaptei a essa vida de padre camiliano, fui designado para trabalhar no Hospital das Clínicas por um tempo e lá eu acabei só como padre, fiquei 23 anos prestando assistência religiosa, espiritual. Ali no hospital? Ali no Hospital das Clínicas. E ao mesmo tempo eu comecei também a dar cursos de orientação, passar um pouco para as pessoas nas paróquias, nas dioceses, essas experiências que eu vivenciava dentro do Hospital das Clínicas. Então, somando o tempo que eu fiquei como estudante de filosofia e teologia e o tempo de sacerdote mesmo dentro do hospital, foram quase 30 anos dentro do hospital. Atualmente estou um pouco mais afastado, estou um pouco mais na área
de educação. Mas esta brevemente é a minha história, né? Então eu não imaginava que fosse trabalhar no padre, hospital. eu acho assim que o senhor falou que não gostava de ficar com os doentes. Acho que a maioria das pessoas não gosta porque ninguém quer ser doente, ninguém quer estar com doentes, porque não é da nossa natureza, né, padre? Isso, o sofrimento em si, Assusta, ele né? sempre assusta, mas ao mesmo tempo desperta nas pessoas um sentido de compaixão. Porém, ver o sofrimento do outro mostra um pouco a sua própria fragilidade, ou seja, se aconteceu com a Maria do Rosário, pode acontecer comigo. Então nós não gostamos, as pessoas dizem assim, eu não consigo ir em velório, eu não gosto de ir em velório, eu não gosto de visitar... Como a gente ouve isso, né? Eu também não gosto, vocês não preferem ir numa festa, ir num lugar com pessoas saudáveis? Todo mundo, eu imagino que as pessoas prefiram isso. Porém, é uma das obras de misericórdia, né? Você está com as pessoas, aliás, é bíblico, né? Consolar as órfãos e as viúvas, né? Então, o sofrimento, aliás, é uma característica, pessoas que prestam assistência espiritual aos doentes, poucos jovens, né? Poucas pessoas jovens, porque o jovem realmente ele não está muito... Primeiro que não tem tempo, né? E depois porque também não gosta muito do sofrimento, né? Então o sofrimento ele assusta, intimida, mas também acaba despertando esse lado compassivo das pessoas, né? Aliás, nós estamos no ano da misericórdia, né? Que vem ao encontro de tudo que nós estamos falando aqui desse tema de hoje, né, Padre Anísio? Exato, porque misericórdia, compaixão são palavras muito próximas, né? O Evangelho é rico em situações quando Jesus olhou para ele com compaixão, né? Ou seja, aquele olhar. Compaixão tem muitos significados, eu gosto especificamente de um. Compaixão é você fazer pequenos gestos de amor em favor do outro, né? Fazer pequenos gestos de amor em favor do outro. E isso nós podemos fazer muito para as pessoas que estão enfermas. Isso mesmo. Padre, a gente até imagina que as pessoas podem não gostar de visitar doentes por não saber como se comportar, por não saber o que falar, porque é uma situação difícil. Até um dos capítulos do livro do Senhor fala disso, né? O que dizer? Né? O que a gente pode dizer para um doente? Aliás, a nossa pergunta de hoje, o que você diz para o doente quando você vai visitar, né? O que é para dizer, padre? Isso, quando eu ainda ministro muitas palestras e eu normalmente pontuo aquilo que as pessoas não deveriam dizer. Eu não afirmo que isso é certo ou errado. Aliás, eu afirmo que não existe o certo ou errado. Não tem uma receita. Não tem. O que existe e a gente procura passar para as pessoas são formas mais convenientes ou inconvenientes de você dizer para as pessoas. Então, quando eu falo isso, não é conveniente isso, não é conveniente aquilo, e aí a pergunta é evidente, né? Mas então, o que eu devo dizer? Em geral, nós sempre falamos aquilo que não deveríamos falar, né? Em geral, nós sempre falamos aquilo que nós não deveríamos falar. Por outro lado, o doente é que deveria falar sobre o que nós vamos falar. Eu sempre parti desse princípio. O outro é o que determina o que nós vamos falar. Então, se ele quer falar de futebol, fale de futebol. Se ele quer falar de religião, fale de religião. É que a nossa presença, nós parece que nos cobramos muito de que nós temos que falar, né? Então, o que falar? Primeiro, pensar, não são as palavras que consolam. O silêncio, às vezes, ele pode consolar muito mais, né? Não são só as palavras que consolam. Nós temos a tendência em acreditar que se eu falar, eu vou consolar as pessoas. Então, o primeiro ponto é esse, ter a convicção de que não são as palavras que consolam as pessoas. Outra coisa que é importante, e aí tem um capítulo no livro também,
você estar com o outro, você já está falando muito para o outro. Né? Você estar com o outro... O fato de estar ali do lado. Isso. Eu sempre gosto de pegar como exemplo o pé da cruz. Para mim é uma coisa fantástica, a teologia do pé da cruz. Você vê Maria, a mãe, né, alguns discípulos, outros seguidores e algumas pessoas próximas. O que eles estavam fazendo lá diante do sofrimento de Jesus? A realidade material não mudou nada. Né? A realidade material não mudou nada. E é interessante você não ver a mãe querendo subir da cruz, alguém tentando impedir o soldado de ir, alguém indo lá no ouvido de Jesus falar alguma coisa para ele, nada. Você não vê uma única ação. A única ação, e essa para mim é fantástica, é estar lá. Então, para você que nos assiste, tire quando você for visitar doente da sua cabeça que você sempre deve falar algo. Não, a sua presença fala muito mais. Para mim, consoladora, né? Isso. Para mim, o episódio do pé da cruz, porque podia ir alguém falar no ouvido dele, olha, você está sofrendo muito, mas fica assim não, daqui a pouco você vai para o céu. Né? Ou a mãe tentar, porque vendo o filho naquele sofrimento, ou os próprios amigos tentar evitar que o soldado fosse perfurá-lo com a lança, mas não tem uma ação concreta. Não existe um obstáculo e nem algo ali que não existe. impeça, E né? ninguém está preocupado em ir lá e fazer uma ação. Eles estão preocupados em estar lá. Então imagine o quão importante foi para Jesus, naquele momento de sofrimento, ver as pessoas que ele amava e que o amavam também, estar lá. Né? Para mim essa foi a ação pastoral mais importante. Por isso que eu também já fui muito angustiado quando você vivencia no hospital a gente vivenciava muito, porque do padre se espera sempre a palavra mágica, a família está aí, o médico está aí, a equipe. Então, do padre, no começo eu ficava um pouco afoito também e tentando pensar o que falar. Depois que eu comecei a refletir muito sobre a teologia do pé da cruz, eu fiquei muito mais tranquilo. A minha presença, né, é muito importante. Agora, se você quiser, enfim, não resistir e falar alguma coisa, olha, conte comigo, eu estou com você, eu estou tentando entender o seu sofrimento, segure na minha mão, estou aqui com você. Tem um dos capítulos do livro que o senhor fala que esteve com uma amiga, né? Uma pessoa amiga sua e que está doente terminal, né? Uhum. E o senhor não tinha mais palavras para falar, o senhor simplesmente segurou a mão daquele doente, né? Daquela doente. O capítulo, eu até dei um título no capítulo um pouco estranho, eu coloquei Quanta Besteira, né? Porque eu não sei se depois de muito tempo no hospital, você começa a perceber que a família, os amigos, eles tentam amenizar. Então, eu acho que eu nunca ouvi tantas... Eu coloquei besteira, porque foi a hora que me veio na mente, né? Porque a pessoa está partindo, a pessoa mal consegue respirar. Não adianta você... Não é conveniente você ficar falando algumas coisas, porque aquele que está falando certamente não acredita, porque ele sabe que a pessoa vai morrer. E a pessoa que está morrendo, ela só não dá uma resposta atravessada porque as pessoas são educadas. Então, para mim, ouvindo tudo aquilo e vendo o fato de você poder segurar na mão da pessoa é algo muito importante, porque você dá a ela a sensação de não estar sozinha. Para mim, esse é a grande importância. Quando você segura a mão de alguém, quando você está junto com a pessoa, o que você está dizendo para ela sem falar? Você não está gesto, só. né? É o gesto. Você não está só. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tem um capítulo que eu escrevi que mais importante do que conter a lágrima é enxugar a lágrima. Às vezes a gente fica muito preocupado em conter as lágrimas. Não deixe que as pessoas chorem. Enxugue a lágrima. Enxugue a lágrima das pessoas. Então, se você não tem muito o que fazer e não tem palavras, porque às vezes as palavras não vêm, e quando vêm, às vezes não são tão convenientes, segure a mão da pessoa, fique com ela. E eu repito, se você quiser falar alguma coisa,
olha, eu entendo o seu sofrimento, né? Eu estou aqui com você, apoie-se em mim, conte comigo, né? Segura a mão, faz poucas pequeno palavras, toque, né? Então, nós estamos aqui com o padre Anísio Baldessim. A gente fica emocionado porque começa a recordar coisas da nossa própria vida, não é verdade? Pessoas enfermas da nossa família, pessoas que já partiram. E eu tenho certeza que você, como eu, está também sentindo essa emoção agora. Hoje o nosso tema é assistência espiritual aos doentes. E a nossa pergunta é, quando você visita um doente, o que você fala para ele? O que você diz para essa pessoa? Então, eu estou aguardando, Padre Anísio, também a sua participação, o seu e-mail, a sua ligação para o call center, o nosso call center maravilhoso aí esperando para atender você. E nós temos hoje, no finalzinho do programa, 4 livros do Padre Anísio com esse mesmo tema, né? Assistência espiritual aos doentes, com essa riqueza de experiência que ele veio nos trazer aí dentro desse livro. Então, 4 pessoas serão contempladas. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso programa aqui ao vivo. Até já! Neste mês de maio, Cássio Abreu escreve na coluna Família, Projeto de Deus, uma matéria dedicada às mães. O que as mulheres pensam sobre ser mãe? Confira essa emocionante matéria.